Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Umbicast. Aqui transformamos histórias em conteúdos e conectamos o esporte ao empreendedorismo. Hoje eu embarco em mais uma jornada com vocês com o Christian Sica, ele que é empresário, arquiteto, um dos melhores, tá? Ceramista, multifaceta, esse homem faz de tudo um pouco. Christian, muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui e ter topado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Christian, vamos começar. Que nervoso! O que te motivou a levar para a carreira da arquitetura? O que deu na cabeça, assim? Existem coisas na vida que não tem como explicar, Lê. Na real, eu nasci para ser arquiteto. Eu acho que eu não tive outra opção e nem tive outra escolha durante a minha trajetória de adolescência, aí, vivendo nos colégios, né? E sempre pus na cabeça que a arquitetura era minha primeira opção, né? Vou ser arquiteto. E sou arquiteto. E como foi o início? Teve um início, assim, de dificuldade? Como que foi? Como você fez faculdade, né? aqui? Eu fiz faculdade aqui, fiz Unipar, em 2009 eu me formei, então eu me formei numa época ainda que a arquitetura era muito maior do que hoje, né? Nos formamos em 80 na turma, e hoje uma turma, né, por ser professor, se formam aí 20, 25, dependendo da universidade. Então, era tudo muito novo, né? Fui a quinta turma a me formar dentro da universidade e passei pelos perrengues de todo mundo, como todo mundo passa, como recém-formado. Mas assim, arquiteto. Né? Mas Segui firme porque não tinha outra opção, né? Não, se não der certo, vai dar certo. Não tem opção de não dar certo porque era o que eu gostaria que fosse, de ser, né? E é isso. Então, passei pelos perrengues de todo mundo, demorou, né? Mas acho que agora tá mais tranquilo um pouco. Mais tranquilo não, tá mais confortável, né? Gente, pra quem não sabe, o Christian, ele é um libriano nato. É libriano, né? Nato, gente. Inclusive, o escritório dele, a sala dele, tem um quadro de quando ele nasceu, toda a trajetória, né? Mas me conta, já que foi tão certeiro assim, desde o começo, vou ser arquiteto, qual foi o desafio que você teve depois da formatura? Depois de formado, eu acho que é assim, né? Todo mundo tem o anseio de ganhar grana depois de formado, mas o meu objetivo não era nem ganhar dinheiro, né? Porque eu sabia que isso é alguma consequência da minha profissão, mas o reconhecimento profissional. Eu era mais um no meio da galera, mas assim, o reconhecimento profissional era o que eu mais buscava, né? Então, para esse reconhecimento profissional, veio junto muitas outras coisas, né? Dedicação fora do escritório, né? Eu precisava me apresentar bem, eu precisava ter uma trajetória de vida legal para que o cliente me reconhecesse profissionalmente e automaticamente a grana viria futuramente. Então, assim, o reconhecimento profissional foi o que eu mais buscava. E o reconhecimento profissional de quem? Dos meus clientes. Então, onde eu tinha que estar, né? E eu buscava toda hora esse anseio de estar aonde. Então, assim, e desde sempre venho construindo a minha carreira profissional participando de muitas coisas da sociedade, né? Sou de Rotary, de ASIC, de AMIC, de todas as questões de comércio, então sempre tive muito envolvido com isso para que eu pudesse buscar esse reconhecimento profissional, que é o que eu acho que todo mundo precisa buscar, né? Antes desse faturamento, né? Ter aquela visibilidade, marcar presença antes de você, né, estourar. Porque quem não é visto não é lembrado. Isso é marketing, tá, gente? Quem não é visto não é lembrado. E aonde eu vou ser lembrado? Eu vou ser lembrado na sociedade, né? Eu sou cascavelense nato, adoro Cascavel. Então, falei, vou buscar na sociedade onde eu possa ser reconhecido profissionalmente e ser lembrado, né? E Cris, quantos anos que você tá na arquitetura aí? Eu me formei em 2009, vou fazer 15 anos já no mercado, né? E ano passado você abriu o teu primeiro escritório. Isso, até o ano passado, foi muito engraçado que quando eu abri o escritório eu falei, depois de 15 anos eu tenho a minha primeira estrutura, né? A minha primeira estrutura não, a minha cara de escritório, né? Então, até então, sempre fiz parceria com um monte de profissionais. Trabalhava com construtoras em parceria, sempre mudando de escritório, junto com um amigo ou outro. E depois de 14 anos eu falei, não, agora chegou a minha hora de ter a minha estrutura. E não foi uma decisão fácil. Por quê? Porque o investimento é muito alto, mas eu senti a necessidade de entregar para o meu cliente só o meu potencial. Estava na hora, né? Só o meu potencial, porque antes eu dividia com construtora, dividia com outro profissional. Agora a estrutura é minha, então, e até você comentou do meu quadro da minha sala, o meu escritório é a minha cara. É a minha casa, né? Porque é o lugar onde eu passo mais tempo. Então eu senti a necessidade de entregar para o meu cliente quem é o Cristiano, né? E aí montei essa estrutura no passado. E hoje você abre as portas
para outras empresas também. Inclusive, a Jung Brasil era digital até ano passado e o Christian nos deu a oportunidade de estar presente no escritório dele. Então, a gente atende lá, a nossa sede hoje é lá. Então, também ele aluga para outras pessoas, né, Cris? Né, sozinho você não vai a lugar nenhum, né? Com um monte de gente você vai muito mais longe, né? Então, assim, quando eu abri o escritório e na semana de reunião, de inauguração do escritório, eu sempre falei para todos os meus amigos que estavam lá, isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês, né? Isso aqui é para vocês usarem, né? Então, assim, até a Hidrosfera usou essa semana, as meninas fizeram reunião e os meus amigos ligam, posso usar? Pode usar. É de vocês a estrutura. Porque é uma forma de marketing. É uma forma de eu estar sendo visto na sociedade ou outras pessoas usando, porque aquilo é meu, mas pode ser usado para todos. Então, foi uma das opções. É uma estrutura legal e por que não dividir, né? Eu não tenho ciúme nenhum da minha estrutura, porque eu quero que os meus amigos usem e sim alavanquem, né? E o conceito, porque o escritório, ele é algo que, inclusive, tem muitos clientes que... É tanto relato meu quanto principalmente do Christian, que os clientes vão 2 horas e eles saem 9 horas da noite. Eles não querem ir embora. Não que a gente expulse eles, mas eles se sentem muito em casa, confortável. E essa foi a ideia, trazer esse ambiente acolhedor? A ideia era transformar o escritório numa casa, né? Ou pegar uma casa e transformar num escritório. As nossas reuniões, principalmente de projetos de interiores, demoram horas, né? E aí, como eu gosto muito da gastronomia e uma das pegadas do escritório é nos projetos de gastronomia, por que não trazer esse escritório junto numa cozinha? Então, a gente integrou o espaço de reunião com a cozinha, ali saem jantares, são os cafés, algumas pessoas até conhecem pelos meus posts dos cafés e dos bolos. Então, assim, reunião final da tarde, 6 horas, não tem hora para terminar, porque a cozinha está ali, a gente consegue fazer o café, vai fazendo o jantar. Então, é muito mais fácil, dentro do escritório, eu manter esse cliente para ele gostar dessa estrutura do que eu ir fora, né? Então, assim, a gente faz muita coisa legal ali, as reuniões demoram e demoram. E você sempre está comentando, postando nas tuas redes sociais, tudo sobre o que você está fazendo, né? Tudo. As receitinhas fit. Meu sonho, inclusive, provar, né? Porque eu ainda não provei. Mas, gente, é muita coisa que o Christian posta. E ele é muito autêntico. Eu acho que hoje em dia, todo profissional quer passar uma seriedade. Mas eles não é tão autêntico. Assim, não quer mostrar a verdade do ser como que dá pra brincar com o cliente, no sentido, não trazer na amizade, mas na seriedade, deixar o cliente confortável, né? E eu acho que você consegue passar muito bem isso. Cris, e hoje, como você enxerga o mercado da arquitetura aqui em Cascavel e região? Você acha que tem oportunidade de crescimento para novos profissionais? Eu sei que você recebe muitos estagiários no teu escritório, né, desde que ele abriu. Então, o que você enxerga através disso? Eu sou suspeito para falar de Cascavel, né? Então, assim, Cascavel tem um mega de um potencial de crescimento. Hoje, não só como uma cidade bem qualificada no ranking de cidades do país, principalmente no Paraná, nós temos uma estrutura e uma infraestrutura de crescimento muito legal, né? Não sei te dimensionar e mensurar quantos, mas assim, existem muitos prédios em altura sendo construídos ao mesmo tempo e condomínios verticais para ser lançados todo ano. Então, a possibilidade do escritório fazer parte desses prédios, como já fez, e desses condomínios é gigantesca. Se eu fizer por baixo uma conta aqui, hoje a gente tem mais de 1.000 terrenos vagos a serem construídos dentro desse condomínio, né? E alguém vai ter que fazer. Então, por que não um escritório? Então, Cascavel tem um mega de um potencial de crescimento, de uma região de expansão muito legal. Então, assim, mas para chegar nesse patamar de fazer projeto, a gente precisa entender quem é o escritório que vai estar por trás, né? Estruturar esse teu escritório, porque são clientes potenciais e muito bons e exigentes. Então, assim, eu falo para a galera recém-formada. Porque o bom investidor, ele quer retorno. Mas eu falo para todo mundo recém-formado. Tem potencial, mas você precisa se estruturar. Não adianta você sair abrindo um escritório sem estrutura nenhuma. E teus projetos, eu já conheço alguns, né? Gente, eu sou suspeita para falar do Cris, porque eu sou fã dos trabalhos dele. Inclusive, a gente às vezes faz cobertura dos prédios, faz captação. E os teus projetos costumam equilibrar inovação e funcionalidade, né? Como você define o teu estilo? Então,
os clientes que nos procuram, eles sabem como que é o Christian, né? É muito difícil eu trabalhar com uma linha fora do nosso pensamento do escritório, né? Hoje eu não tenho um estilo, eu tenho uma personalidade, né? Então todos os nossos projetos, tanto dentro da rede social como da cidade, que as pessoas veem, seguem uma linha muito parecida com a nossa cara do escritório, que é algo um pouquinho mais industrial. Eu vou dizer essa palavra industrial, né? O Christian não é muito clássico, né? O Christian usa muito madeira, ferro, estruturas de pedra. Então, assim, quem vem nos procurar sabe que essas estruturas de projetos são é a nossa cara, né? Tanto que o meu escritório é muito parecido, né? Mas sempre tento levar essa personalidade um pouquinho mais industrial para os clientes entenderem aonde eles vão pisar. Nossa, que legal. E a gente olhando aqui um dos projetos, você tem muito residencial, São casas dentro de condomínio legais, são bastante coisas que... Querendo ou não, dentro de um condomínio, às vezes tem que seguir um padrão, né? Sim, mas aquele cliente também quer uma descrição, mas ele quer se destacar, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com esse perfil nosso um pouquinho mais industrial, vamos dizer assim, industrial, né? Para que ele saiba onde nos procurar. É muito difícil aquele cliente que quer algo mais clássico, porque a gente faz, né? Mas não é o nosso perfil. Uhum. Cris, e existe alguma tendência? A gente sabe que hoje tem vários tipos de tendência, principalmente na arquitetura, né? As pessoas sempre estão inovando muito. E existe alguma tendência arquitetônica ou tecnológica que você acredita que seja indispensável hoje nos teus projetos? Olha, é muito difícil falar de tendência, né? Vamos tentar trabalhar com tecnologia, né? Então, hoje é indispensável dentro do escritório a gente não pensar em automação, né? Trabalhar com automação, tanto de tudo que funciona na casa, ar-condicionado, cortina, e principalmente da energia solar e da arquitetura um pouco mais sustentável, né? Então, assim, hoje tá mais fácil a gente empregar essa tecnologia dentro das nossas obras, porque o cliente já está conseguindo ver um retorno, né? Diferente há 10 anos atrás, quando eu me informei que era uma tecnologia muito cara e hoje é muito mais acessível. Então, a gente não tem como não agregar esses valores de tecnologia, tanto de automação quanto de energia solar dentro dos projetos. E dentro dos congressos que você vai, dos eventos que você está sempre participando, que tem muita tendência nova, vai mostrando o que está rolando, né, no mundo da arquitetura, tem algo assim que você vê que vai ser indispensável para os próximos anos? A sustentabilidade, né? Vamos pensar em energia solar e qualquer outro tipo de sustentabilidade, né? Não tem como hoje projetar sem energia sustentável, sem captação de água de chuva, sem um tipo de ventilação adequada. Hoje a casa ela funciona muito mais técnica do que estética, né? Depois a gente resolve a parte estética, mas a nossa função é sempre trabalhar com a técnica e trazendo todos esses elementos da sustentabilidade para dentro da casa. É muito difícil uma casa com selo sustentável, porque também custa. Mas existem algumas coisas básicas que a gente consegue fazer, desde um posicionamento de janela adequado, que eu consigo fazer uma ventilação cruzada, uma iluminação mais aberta, enfim. Eu acho que essa tendência da sustentabilidade do natural precisa trazer, não tem nem como fugir, né? Sim, e aproveitando esse tema de sustentabilidade, que tem sido um fator essencial, né, na arquitetura moderna, como que você incorpora esse conceito dentro dos seus projetos? Então, a gente primeiro... Hoje você tem muito pedido? Não é nem a questão do pedido, a gente apresenta para o cliente a melhor solução, né? Então, assim, vamos lá. Eu quero trabalhar com um tipo de aquecimento solar. Então, eu vou trabalhar com aquecimento solar a gás, vamos pensar assim, vamos trabalhar com aquecimento solar, né? Então, que é uma energia mais sustentável, né? Então, vamos trabalhar com reaproveitamento da água da chuva, onde essa cisterna vai captar essa água da chuva, vai devolver para os vasos, vai devolver para a torneira da pia, do tanque, né? Principalmente, e regar. Então, assim, ele às vezes não sabe. A minha função é apresentar para ele. E depois que eu apresento para ele, ele vai entender a sustentabilidade e a economia a longo prazo. Então, a gente acaba apresentando para o cliente, é muito difícil ele vir. Por quê? Porque ele não está ligado, ele não está antenado no que está acontecendo, né? Então, a gente precisa apresentar para ele e dá certo. E dá muito certo, eles topam. É sempre legal essa ideia da sustentabilidade no projeto aí. Ai, que legal. E hoje em dia, a presença digital é fundamental para um profissional? Você acha assim? Como que você trabalha a divulgação dos teus trabalhos nas redes sociais? Porque você tem muito projetos que são residenciais, que às vezes o cliente não quer mostrar a casa dele, não quer mostrar
a intimidade, que não é uma intimidade assim, né? Mas como que você trabalha a divulgação delas? Então, dentro do escritório, até a gente sempre fala, né? Quando chega um cliente, na assinatura do contrato, ele tem a opção de não nos deixar expor aquele projeto, porque é algo muito íntimo, né? Mas eu vou dizer que 50% prefere ficar no anonimato, né? E 50% expõe. Então, vamos dizer aí, durante 15 anos, mais de 60% que nós temos não é divulgado, porque o cliente não deixa, principalmente os projetos de interiores. Mas é um marketing muito orgânico, né? É muito devagar, é muito lento, mas é necessário. É chato às vezes, mas é preciso ir lá na casa do cliente, fazer o estúdio, fazer a foto, porque isso vai angariar outros clientes para o seu projeto. Mas assim, é bem devagar, porque você tem que chegar para o cliente, posso tirar foto da sua casa? Posso? Não vai divulgar, não vai aparecer. Então, assim, é um processo lento para convencer aquele cliente que é um retorno para nós. Mas a nossa relação entre arquiteto e cliente fica tão legal no final do processo que eles curtem as fotos, eles curtem o marketing. Eles acabam deixando, eles acabam né? curtindo esse processo aí. Cris, como que hoje você consegue identificar o perfil desses clientes que topam e que não topam? A grande maioria topa, e quem não topa é mesmo porque é uma questão mais restrita, né? Talvez um cliente um padrão um pouquinho mais alto, que tem uma intimidade, não quer essa intimidade tão exposta. Mas a gente, lá no primeiro briefing da reunião, no contrato, né, explica para ele que é importante para nós, o escritório, esse feedback no final, para os outros clientes entenderem como é o nosso trabalho. Porque uma coisa é eu trabalhar com as imagens de render, que são as imagens virtuais, e eu trabalhar com a imagem real. Porque qualquer arquiteto pode ser um arquiteto ótimo de render. Eu sempre falo para os meus alunos, se você tem um portfólio de render, você tá ótimo, mas eu quero o teu portfólio real, aquelas fotos que você fez pós-obra. Porque a prática é muito diferente, Porque a prática né? é diferente, né? Do render para o real é diferente. Então, a gente precisa dessa foto no final para mostrar para esse cliente. Que legal. E você vê o impacto da identidade visual e do brand na arquitetura? Na real, assim, ó. Influencia muito os teus projetos? Influencia porque o que eu vou te... É muito difícil eu não conseguir trabalhar com isso dentro dos meus projetos, porque a nossa é muito visual, né? A nossa estrutura de montagem, de marketing precisa ser palpável para o cliente, né? Então, assim, todos os projetos que precisam aparecer, toda essa estrutura de prancha precisam ser mostradas. Então, para nós isso é muito importante, mas assim, é um processo difícil, no final das contas, fazer sozinho, né? Cris, é porque eu fico imaginando assim, eu nunca imaginei criar uma casa. Naquele tempo que eu pensava em ser uma engenheira civil e tal, entrar nesse mundo, quando eu era criança, meu Deus, meu sonho era construir uma casa, montar, ficava pegando imagens na internet. Tem muitos clientes que chegam pra você e falam assim, ó, eu quero uma casa assim, com esse detalhe e tal. A grande maioria, né? A grande maioria já chega com um rabisco ali, mas são os melhores clientes, sabia? Porque são os clientes que são mais decididos e também são os melhores porque eles vão aceitar sugestões. É muito legal desconstruir essa cabeça dele com aquele sonho que ele quer, porque ele vem muito enrijecido dizendo assim, ó, eu quero contratar o arquiteto só porque é uma obrigação e eu preciso, mas quando a gente muda completamente aquela estrutura dele e apresenta um projeto que não tem nada a ver com o que ele pensou, nossa, é muito mais legal, porque a gente desconstrói toda aquela estrutura que ele tinha de um projeto arquitetônico que ele consegue fazer, mas ele não consegue, né? Ele precisa desse auxílio profissional para fazer. Que eu fico pensando, como que eu vou montar uma casa, como que eu vou passar pro arquiteto, assim, ó, eu quero uma casa assim, que tem uma palmeira enorme no meio. Porque eu tenho a certeza que já veio muitas ideias. Não, vem, só que a gente tenta humanizar muito mais isso, né? E aí, assim, é um casamento, né? Uhum. Tem projetos que a gente está no escritório aí há 2, 3 anos. Então, a gente precisa entender muito o que acontece dentro da casa. Às vezes, aquela palmeira nem é o sonho dele, é só uma ideia, que ele viu, né? Então, vamos trabalhar com outra coisa. Então, assim, por isso que o nosso escritório, ele veio por uma estrutura mais humana e de entender o perfil do cliente durante o dia a dia e nós mesmos vivermos esse dia a dia com ele. Porque durante um processo de projeto que dura um ano, muita coisa vai mudar. Uhum. Eu preciso que ele vivencie as viagens para entender coisas novas. Eu preciso que ele vivencie outras experiências para a gente poder, no final de tudo, construir aquela casa de acordo com o que ele quer. Não com o que ele viu ou com o que alguém mencionou para ele, né? E como que funciona esse atendimento, assim? Você atende todo o Brasil, né? Tentamos, né? E
É difícil tentar conciliar a agenda, porque eu sei que você tem muitas obras aqui, que você gosta de estar presente, você tem o teu melhor amigo da obra, né, que você tá sempre postando Sim, meu ali. mestre. E como que funciona isso? Depois da pandemia ficou mais fácil, né? Porque as pessoas aderiram às reuniões online, né? Então, como o nosso escritório hoje ele é especialista na área da gastronomia, ou seja, a gente trabalha com projetos muito dentro de restaurantes, panificações, né? Enfim, áreas de cozinhas industriais, os clientes começaram a entender que precisa desse projeto específico. E Cascavel tem um limite onde a gente consegue ir de restaurantes e panificações, né? Não vai mais construir. Então a gente atende o Brasil e fazendo essa assessoria. E aqui eles estão sempre inovando, E né? aqui eles estão sempre inovando. Vai abrir um restaurante no Rio Grande do Sul, então a gente faz toda essa consultoria online e depois a primeira visita a gente faz presencial. Mas está mais fácil depois da pandemia. Então a gente consegue estruturar tudo isso, mesmo sendo distante, montando uma regrinha, né, para que eles sigam, né? Então toda vez que o cliente chega no escritório ele tem uma tarefa, sempre tem uma tarefa para cada reunião aconteça. Que legal, tu sempre tem uma pauta, Sempre né? tem uma pauta. E dentro disso, vem muitos clientes através do Instagram para você? Vem. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que, e muito engraçado, porque quando eu me formei, nós montamos todo o nosso brand, a estrutura de marketing, tinha um site que caiu por terra, Eu acho, né, que eu lembro. Que caiu por terra, não existe mais esse site. Ó, né? esse Então, aqui é o amigo do Cris, o Celso, meu mestre. Então, tudo vem pelo Instagram, mas a gente entendeu que o que acontece dentro do Instagram, tanto que tem muita foto minha aí, foto da equipe no Instagram, as pessoas não nos procuram mais simplesmente pela minha capacidade técnica de projeto. Eles procuram porque eles querem o Christian fazer no projeto Sim. deles. Porque além da minha capacidade técnica, vem muita coisa agregada, né? Vem o fato de eu cozinhar, vem o fato de você fazer reunião no escritório, de eu atender você de uma forma diferente, do meu mestre de obra. Então, a gente entendeu que dentro do Instagram, e se você olhar lá embaixo no meu Insta, tinha muito foto, só projeto. E a gente começou a aparecer, porque a gente começou a entender que o cliente quer saber onde a gente está. Que ele não quer aquela imagem estética. Ele não quer só o projeto, porque projeto ele consegue trazer para nós, mas ele quer saber o que a gente está fazendo, onde a gente está indo, se a gente está em feira. Então, isso a gente mudou completamente há 3 anos atrás, esse layout do Insta, para o cliente falar assim, o Christian é esse, o Christian usa meia colorida, o Christian vai de manhã na academia e resmunga, porque ele sabe que a gente tem uma vida. Sabe por que a gente determinou isso? Porque os nossos clientes ficam 1 ano. 1 ano acontece muita coisa dentro de uma obra. Eu não posso ficar só engessado dentro da minha rede social, vivendo só postando foto de projeto. Até mesmo porque a gente não tem tanto, né? A gente precisa viver. E deu muito certo isso. Porque a gente tem... Eu até li esses dias, a gente tem 24 horas. A gente posta, sei lá, 1 hora do nosso dia dentro do Instagram, Dentro do né? Instagram. E o bastidor é muito mais legal, às vezes, do que a gente está postando ali. E a gente descobriu que é isso. O bastidor é mais interessante. É muito bom esse lado orgânico, né, que você trouxe. Cris, e um arquiteto que está começando, assim, você acha que quais estratégias de marketing que ele tem que ter? Você recomendaria alguma estratégia para ele se destacar? De início, assim? Assim, vamos lá. Tá todo mundo se formando, todo mundo querendo entrar no mercado e a minha dica para todos eles direcione o que você mais ama fazer. Ama fazer não pensando no dinheiro. Porque se você começa a estruturar isso que você ama fazer, você lá na frente vai ter retorno financeiro. E eu vou dizer um exemplo como o meu exemplo, né? Eu gosto muito de execução de obra. Eu sou um arquiteto que gosto do escritório, mas eu amo estar na rua, na bota, com a bota suja lá na obra. Então eu fui direcionando a minha carreira para isso, para trabalhar com execução de obra. Então há 10 anos eu montei a construtora, que leva o meu nome, e é uma empreita de administração de obras. Então eu direcionei para o que eu amava fazer. E lá na frente eu vou colher frutos. Não necessariamente que nesse início eles vão ganhar dinheiro se eu escolher, por exemplo, arquitetura hospitalar, arquitetura, sei lá, hoteleira. Mas faz o que gosta, porque depois de um tempo você vai lucrar e isso vai te dar frutos. Mas eu sempre falo, procura um nicho que você ama fazer, porque daí lá na frente você vai colher frutos. Não adianta você ser um arquiteto, abrir um escritório e falar, a gente faz tudo. Antigamente até daria para fazer tudo porque era menor a demanda de arquitetos, né? Mas hoje não, hoje você precisa criar um nicho de mercado, mas principalmente não do que o mercado necessita, do que você gosta de fazer. Porque hoje eu vejo que, assim, no profissional, se a gente não tiver algo que a gente é especialista, que a gente mais gosta de trabalhar, como, por exemplo, você é arquiteto de residencial, você talvez não consiga trabalhar para um prédio, digamos assim. Porque não é o perfil, você gosta de outro tipo de projetos, né? E eu acho que
tem muito a ver com o que eu vou te perguntar agora, que é o esporte. A gente sabe que, principalmente dentro do empreender, do esporte, do marketing, tem que ter muita disciplina, resiliência e estratégia. Como a prática, a gente sabe, quem segue o Christian Sica, sabe que 6 horas da manhã ele tá desafiando as amigas dele a tá treinando. Apostar comida, as marmitas. Isso, fazendo comidinha fit. Como que essa prática esportiva influencia tua vida pessoal e tua carreira como profissional? Eu costumo até brincar com os meus amigos. Quem acorda 5h30 para malhar, ou depois do trabalho vai malhar, ou malha 11 horas da noite, é capaz de qualquer coisa. Porque realmente, né, não é fácil acordar cedo para malhar, porque para você malhar você tem que ter uma disciplina, e depois o trabalho também não é fácil. Isso influenciou completamente na minha rotina do escritório, né, tanto do desempenho físico, mas as pessoas curtem entender que eu tô ativo antes e tô ativo depois, mas elas querem saber o que eu estou fazendo para ficar ativo, como que eu consigo, né? Todas as vezes que eu posso 5h30 da manhã, as pessoas falam, lá vai ele 5h30 da manhã, mas pergunta como eu estou conseguindo, né? E assim, então o esporte aliado a essa disciplina dentro do escritório fez com que o meu dia rendesse muito mais e eu conseguisse organizar todas as tarefas com mais facilidade. Nossa, que legal. Eu não consigo acordar 5 horas da manhã e malhar. Mas não precisa. Já tentei. Vai depois do horário. Mas assim, no meu horário é o quê? Se eu tô muito disposta, eu acordo cedo todos os dias. Se eu tô muito disposta, eu vou pra academia 7, 8 horas da manhã, começo a trabalhar 9, 10 horas. Então, pra mim é tranquilo. Mas o horário que eu mais amei me adaptar foi o das 2 da tarde, 3 horas. Não existe horário pra você malhar, existe um horário que você vai se adaptar. Mas você tem que ir, porque não é pra ser legal. Sim. É pra fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Acabou. Não tem. E quando a gente começa a ver o resultado... Até ontem a gente estava conversando que eu tô participando de um desafio Zero Açúcar, exercício físico todos os dias. E eu fiquei pensando, gente, vocês acham que eu vou trocar o que eu tô ganhando agora, tipo, tô conquistando o corpo que eu quero, por um açúcar? Não vou. Então, acho que tem coisas que vai pela resiliência, vai criando disciplina e é muito legal. Cris, e falando em esporte, você já desenvolveu algum projeto pro esporte? Pro esporte específico, eu sou arquiteto da hidrosfera, pois né? É. Aquilo lá não funciona sem os meus palpites e as minhas ideias ali malucas, né? Eu acho que eu tô muito ligado dentro da hidrosfera com todas as coisas que acontecem, né? E aí é muito engraçado isso que você fala, porque a gente retomou alguns sonhos da hidrosfera há um mês atrás e o que aconteceu? Fez eu voltar a nadar. Faz um mês que eu voltei a nadar. Porque eu falei, tô aqui dentro, por que não nadar? Já nadei, né? Então é muito legal, porque assim, é um dos primeiros projetos que a gente fez dentro do esporte e acompanha as meninas há muito tempo, né? Desde a mudança da estrutura da piscina até hoje. Mas o mais legal é que toda vez que eu vou lá, eu falo, preciso voltar a nadar, desisto e preciso voltar. Então, assim, dentro da natação ali da Escola das Meninas é o que é o meu maior desafio. E vai ser para sempre, porque eu vou estar ali ligado com elas, né? Com a Tati por muito tempo ainda. Pra quem não sabe, gente, o Christian, se vocês reconhecerem o sobrenome Christian Sica, ele é irmão da Tati. Ela já veio aqui no podcast, arrasou também. Então, o Christian, ele cuida de toda a estrutura. Na história da Tati, ela fala que eles não tinham nada e que mudou a estrutura. Hoje, o maior projeto dela para esse ano é manter uma nova expansão, fazer uma nova expansão e vai ter a assinatura do Christian lá. E aí eu já falei pra elas, nada que vocês forem fazer aqui, vocês fazem sozinha. E quando eu volto, elas se arrependem do que fizeram sozinha, elas verdadeira cagada, e aí eu vou lá para consertar. Então, a partir de agora que elas estruturaram bem a escola, elas não, né? A Tati junto com a equipe, a gente já determinou que nada sai sem o meu aval. Porque, tecnicamente, eu não sei muito sobre o esporte e a natação, mas o ambiente ali eu domino, né? Então, Sim. Fluxo, entrada, saída, marcenaria. E ela até fez um balcão semana passada, falou, já mandou... Gente, né? Ela nem me falou porque ela sabia que eu ia falar, Tati, não. Ela falou, fiz um balcão. Falei, aí eu, meu Deus, já mandou parar o balcão porque eu preciso organizar esse balcão, né? Então, assim, por menor que seja, eu preciso olhar para dizer sim, tá legal ou não, né? Então, agora a gente vai organizar tudo ali. E qual que é o maior desafio de você, aproveitando, falando da hidrosfera, qual que é o maior desafio que você tem por ser uma piscina?
sobre uma estrutura que tem que ser funcional, né, principalmente. Tem que ser infantil também, tem que pegar um ar infantil, tem que pegar um pouquinho de adulto, então, e do idoso também, de Sim. várias faixas etárias. Qual que é o maior desafio? O maior desafio é o controle de entrada e saída de alunos, porque assim, é uma escola grande, né? Tem uma quantidade grande de alunos e hoje ela não tem uma estrutura de controle de entrada e saída, até mesmo pela estrutura não proporcionar isso. Então, o que a gente precisa entender? Fazer com que a gente tenha esse controle desse aluno que vai para o infantil, vai para a piscina maior, desse adulto, o banheiro, daí eu já pego o gancho dentro da vigilância sanitária, dentro da limpeza, o aluno passa pelo banheiro, depois entra pela academia, então todo esse fluxo da entrada e saída desse aluno, a gente precisa controlar. Porque queira ou não queira, esse aluno pode vir de fora, entrar na piscina e ir para o banheiro, ele tem que ir direto do banheiro para a piscina. Então esse fluxo e essa organização entre entrada e saída de aluno é o que mais importa. Porque o aluno vai entrar seco e sair molhado. O que ele vai sair molhado? Ele vai sair com os pés molhados. Então de onde ele vai passar na recepção, não precisa estar molhado. Então tudo isso a gente precisa controlar. Então esse fluxo de entrada e saída é um dos maiores desafios nossos ali. Não, e entra o marketing em si ali, né? Que a gente vai fazendo uma loucura, cada vez criando alguma coisa, porque surgem muitas ideias, Sim, né? e vai adaptando, até mesmo porque as crianças vão passando de etapa e elas sobem, elas querem melhorar, e aí a gente consegue... E aí vem o irmão que... Todo esse fluxo de entrada e evolução de golfinho para não sei o quê, a gente precisa controlar esse acesso das crianças e dos adultos. E hoje você vê que tem alguns elementos principais que não podem faltar dentro desses projetos ou que deveria ter? O que não pode faltar, vamos bater na tecla da sustentabilidade, né? O que não pode faltar, né? Mas assim, a gente sempre tenta bater na tecla do conforto térmico, né? Então assim, ventilação cruzada, bastante iluminação e principalmente correção desse fluxo de entrada e saída do que é sujo do que é limpo, né? Então hoje dentro do escritório, para mim é muito técnico desenvolver uma planta baixa, né? Porque eu já sei que o cliente sai da garagem ele entra para a área de serviço com aquela compra, ou ele vem direto do futebol, coloca a roupa na área de serviço, na área de serviço ele entra para casa, né? Então a gente precisa pensar nesse fluxo do cliente ou do proprietário. Para nós, esse fluxo de onde ele entra, onde ele sai, é o mais importante. Então o cliente, Cristian, eu quero a cozinha lá no fundo. Peraí. Toda a rotina, por que você quer a cozinha? Vamos trabalhar com essa rotina de entrada e saída do teu mercado. Você vai por onde? Vai passar pela sala, por a compra? Então a gente precisa organizar esse fluxo aí no escritório. Gente, que demais, né? Porque todo projeto a gente consegue ver que tem cada objetivo. Tem Tudo tá ali que alinhar por uma função. a rotina, tem que alinhar para não ter a briga da esposa brigar com o marido porque tá entrando, pisando num tapete com a sujeira do sapato, né? E essa semana, só te cortando, a gente resolveu um BO gigantesco familiar no escritório, né? Porque o cara vem da fazenda, é fazendeiro, e toda vez ele entrava pela sala do apartamento com a roupa suja, porque não tinha área de serviço, ia nos pezinhos e para a lavanderia, né? Eu falei, gente, vamos entrar na lavanderia e um cesto só para roupa suja dos... Pronto, resolveu Perfeito. o problema de casamento de um apartamento que era uma briga a vida inteira. É só um cesto de roupa que vem da lavanderia e coloca ali. Acabou, pronto, resolvemos. É muito simples resolver esse fluxo. Para mim, para eles não, né? Porque eles não conseguem enxergar do outro lado, né? Tipo, tá, vamos encontrar uma solução para isso, né? E Cris, aproveitando como é difícil olhar pelo lado do que a gente está passando, né? Teve algum projeto que você já fez que te desafiou assim e falei, meu Deus, não sei se eu vou conseguir? Foi o teu avalanche assim como profissional? Então, quando eu me formei, eu nunca pensei em trabalhar com prédios, né? Porque para olhar para cima numa estrutura de 20 andares e pensar assim, um dia eu vou construir, mas até lá preciso de muita especialização. E caiu no colo do escritório muito rápido uma estrutura para desenvolver um prédio de 20 andares. Daí a gente pensou, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, buscou conhecimento junto com parceiros, mas o maior desafio nosso foi o primeiro prédio. Hoje a gente tem 3 construídos em alturas, né? Todos os projetos completos. Mas a gente não fazia ideia que era tão complexo. Porque dentro de uma estrutura de um prédio, a gente tem aí 3 subsolos, bombeiro, parte elétrica, mais de 25 pessoas morando. A gente tem que desenvolver uma planta básica que agrade o padrão de todos os que estão ali. É elevador, é saída de emergência, é playground. Sem dúvida, o prédio, para nós, foi o maior desafio. Mas hoje eu construo o próximo prédio de olhos fechados.
Então, hoje, antigamente, o teu maior desafio era construir prédio. Era fazer projeto predial, e tanto que foi uma das minhas disciplinas da faculdade, quando eu fui professor, né? Durante 3 anos eu dei aula, e a minha disciplina era edificação vertical, porque eu falei, agora eu já domino, então eu vou mostrar para eles o que eu sofri, para eles não sofrerem também. E qual que é os 2 projetos, assim, de residencial e de prédio que você mais é apaixonado? Assim, sei que é suspeito falar, né, mas... Né? Então, assim, ó, eu sempre vou citar os últimos, né? Porque os últimos são os desafios, os mais desafios, né? Então a gente tem um último prédio nosso aí, que é o Imperial Tower, está na cidade, Que é o prédio que bem tem legal. a vista. Que tem a gente trabalhou com um elevador com vista panorâmica, né? Tem apartamentos bem dinâmicos de 1 por andar, 2 por andar. Então, isso, a gente até foi gravar lá, né? Então, assim, por que é um dos maiores desafios? Porque é um prédio de alto padrão, então a gente tem um acabamento de alto padrão, tem um apartamento aí bem grande dentro da estrutura do prédio, são os duplex. E, sem dúvida, um dos nossos maiores desafios dentro, fora o prédio, que é da área comercial, que quem é de Cascavel conhece, é o restaurante Armazém, né? Que lá em 2015 foi convidado para fazer parte desse projeto, né? Que desde lá e até hoje continua modificando. Em 2025 o restaurante vai ganhar uma nova página, uma nova repaginada e sem dúvida vai ser um dos melhores restaurantes da cidade. E assim, eu vejo que cada projeto, ele cria uma história. Inclusive, o restaurante Armazém foi onde foi meu primeiro encontro para ser pedido em namoro e pra mim eu amo lá. E eu já tinha ido outras vezes com a equipe Hidrosfera para comemorar metas. Então, a gente tem muitas histórias que vai se conectando com o lugar e a gente saber que ela tá inovando por conta do cliente, nossa, é muito bom. E a minha história aqui, eu vou dar o exemplo do Armazém, desde 2015, né? Nada que acontece lá dentro é modificado sem a minha autorização, vamos dizer assim, né? Sempre o meu aval. Então, e aí depois de 10 anos, agora eles vieram com uma nova estrutura, vão mudar tudo e não tem outra pessoa para mudar. Eles vão modernizar? Vai fazer um novo restaurante, uma nova fachada, vai criar um espaço super mais dinâmico, né? Então, assim, primeira pessoa que eles acabaram pensando é quem idealizou primeiro, porque deu super certo, né? Então, a gente está com esse desafio para 2025, até final do ano. E lá já foi reformado quantas vezes? Todo ano a gente faz adaptações, né? Ou o bar que a gente aumenta, porque passou de, vamos pensar, 100 refeições para 300 refeições, então a gente precisa adaptar. E sempre vai crescendo, uma sala ou outra, mas dessa vez a estrutura vai aumentar aí, vamos dizer, quase 60%, né? Vai ter um novo restaurante embaixo, vai ter um empório, vai ter uma fachada completamente diferente. E para mim isso é ótimo, né? Porque eu faço parte dessa história, né? E aí eu consigo trabalhar com esse cliente a longo prazo para que ele não desista de mim, né? E ver o resultado. E depois ele vai abrir mais um, mais outro. A gente vai fazendo parte dessa história. E uma dúvida aqui que surgiu é... Você tem muitos parceiros que eles te indicam muito. E todos os projetos que são... Eles têm que estar com você, né? Sim, desde marcenaria, desde construção, tudo. Tem projetos de arquitetos que não têm construtoras, porque você é o quê? Você é um arquiteto e você também tem uma construtora, né? Uhum. Então, se eu quiser te contratar como para decorar o meu ambiente, você vai fazer, mas se eu quiser que você construa a minha casa e decorar, você vai fazer também. Tem algum parceiro que tem esse estilo de trabalho do arquiteto e ele fala, não, eu quero a construtora Christian Sica. Então, assim, ó, a gente não abre muito leque dentro do escritório para os nossos colegas trabalharem com a gente. Não porque a gente não quer, porque a gente não consegue. Então, assim, todos os projetos hoje que saem da construtora são 100% desenvolvidos dentro do escritório, né? Então, o cliente vai lá, faz o projeto da casa e a gente oferece a construtora para ele e dá super certo. Então, assim, dentro do escritório hoje, a construtora faz quase que 100% dos projetos nossos. E aí a ideia é, daqui a um tempo, fazer essa expansão e apresentar o nosso trabalho para os nossos colegas. Falar, deixa eu construir, mas quem é você para construir, né? Então a pessoa já sabe da minha história, já sabe o que tem por trás desse administrativo e a ideia agora daqui para frente é expandir até onde eu consigo, né? Ai, que bom, e eu desejo total sucesso. Para fechar, vou fazer 3 perguntas, bate pronto. Não tem muito o que pensar, vamos ver. Se você pudesse dar um único conselho para arquitetos iniciantes que querem empreender, qual seria? Quem não é visto não é lembrado. Essa é a frase que eu tenho dizendo para eles. Mete a cara. Sai metendo a cara na sociedade e trabalha com o mercado, porque se você não é visto, você não vai ser lembrado. Tem algum projeto que você ainda não fez, mas está na tua carteira de sonhos? Meu sonho é fazer esse. A minha casa.
Ai, que lindo. Vai ser linda. Não tenho dúvida E você disso, vai tá? lá, com Com certeza, eu vou lá tomar cafezinho. Como que você gostaria que seu legado na arquitetura fosse lembrado? Eu quero ser lembrado como o Christian que atende o cliente de meia colorida, de chinelo, que serve o bolo. Eu não quero ser lembrado como o Christian que chega com todos os... Não, é mais descontraído do que qualquer coisa. Então, se lembra do Christian que ele usava meia? Se lembra do Christian que ele atendia a gente de chinelo? E as reuniões tinham café, demoravam 3, 4 horas. É sobre essa vivência do dia a dia que eu quero que os clientes lembrem de mim. E eu tenho certeza que vai ser lembrado assim. Hoje fechamos mais um episódio. Eu tô muito feliz, muito grata que esse querido, que hoje ele faz parte da história da Jung Brasil. A Jung Brasil, ela tem uma sede por conta dele. Foi um incentivo muito grande que ele me deu. Ele me apresentou várias pessoas aqui em Cascavel quando eu cheguei. Uma delas também faz parte, né, da nossa história aí. E eu fico muito grata. Eu quero que você volte mais vezes para contar mais dos seus projetos. E eu fico muito feliz. Eu volto, eu quero dizer para você, minha casa, sua casa. Obrigada. Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio. E eu espero vocês transformando histórias em conteúdos.